Se você escolher cada vez mais estar aos pés do Senhor, cada vez menos você vai ficar nessa picuinha de briga com um e briga com o outro, ainda botando Jesus no meio da história. Jesus, fale aí, Senhor, fale aí, né? Mas para a gente ensinar, precisa aprender, precisa sentar e ouvir, precisa ter um coração ensinável, tratável, moldável, para poder ouvir a palavra, para poder aprender e para depois derramar essa palavra no coração, na mente daqueles que andam conosco. Isso é uma bênção. Um texto aqui que eu queria meditar com vocês que fala sobre escolha, né? Fala muito sobre escolha. E muita gente usa justamente para, até mesmo para combater a ansiedade, o corre-corre, né? Aquela questão também da dicotomia, a gente adora a Deus, ou trabalha para Deus, ou... É o texto de Lucas, capítulo 10, verso 38 a 42, de quando Jesus está na casa de Marta e Maria, que diz... Lucas 10, 38 a 42, diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse... Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Então a gente vê um texto que está falando sobre escolhas. E a primeira mensagem que esse texto mostra para a gente, que a gente consegue enxergar, é que Marta escolheu servir, trabalhar ali. A gente não sabe o que ela estava fazendo, se ela estava fazendo comida para Jesus, não sei se ela estava... fazendo as coisas da casa, né? Passando roupa, varrendo a casa, né? Fazendo essas coisas assim que a gente faz. Mas uma coisa a gente percebe, que ela estava agitada. Ela estava muito ocupada, muito agitada, de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E não somente isso, Marta também estava contrariada. Ela estava contrariada porque a sua irmã não tinha escolhido a mesma coisa que ela havia escolhido. A sua irmã estava ali, aos pés de Jesus, né? Aos pés do Senhor Jesus, e ouvindo os seus ensinamentos. Naquela época, a mulher não tinha um rabino. Ela não tinha um rabino para ensinar. Os discípulos dos rabinos eram homens. E as mulheres não tinham o acesso tão fácil para o ensino, para estudar a palavra de forma sistemática, vamos dizer assim. Elas não eram ensinadas pelos rabinos. Elas eram muito mais dedicadas aos serviços domésticos, a cuidar dos filhos. E quando Jesus chega ali naquela casa, um rabino, né? Top dos tops, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer. E esse rabino se dedica a ensinar a Maria, você acha que ela vai perder essa oportunidade? De forma nenhuma. Então ela, se minha irmã que fique lá, cheia de serviço, cheia de coisa, mas eu vou aproveitar aqui esse momento. Aproveitar que Jesus é um rabino diferente, é um mestre diferente dos outros daqui, porque ele se senta e ensina as mulheres, ele ministra a nossa vida, e ali ela estava aproveitando, disse: opa, eu não vou sair daqui, né? É aqui que é o meu lugar. Então ali Maria, ouvindo a palavra,
recebendo a palavra, se enchendo de Cristo, Cristo derramando sobre ela, né? A presença, a glória, a palavra, o ensinamento, e Maria estava feliz da vida por causa disso. Só que Marta não estava, porque Marta queria que Maria também escolhesse servir junto, ajudá-la. Mas servir é bom, trabalhar é bom, é necessário, mas ouvir Jesus é melhor ainda, né? Aprender de Jesus é melhor ainda. Mas a gente percebe que o Senhor falou: olha, você está aí, Marta, ocupada, com muito trabalho, com muito serviço, com muita coisa para fazer, mas a sua irmã escolheu a melhor parte. Ela escolheu estar aqui. E isto não será tirado dela. E Marta tinha até falado com Jesus: Senhor, o Senhor não está percebendo, não, que eu estou aqui fazendo um monte de coisa e minha irmã nem um dedinho para me ajudar. E ela quis colocar Jesus no negócio, né? Na confusão dela, lá na briga dela com a irmã. E aqui, irmãos, a gente vê justamente a escolha de cada uma das irmãs, e a gente sabe disso, a gente vê muito isso. Mas uma coisa que nós muitas vezes ignoramos nesse texto, nessa passagem, é que Jesus também faz escolhas. E que Jesus também fez uma escolha. E a escolha dele foi ensinar. A escolha dele foi ministrar. A escolha dele foi derramar aquilo que Deus havia derramado na vida dele, no coração dele, ele fazer transbordar para a vida de Maria. Jesus escolheu a melhor parte, que foi ensinar. Maria escolheu a melhor parte, que foi aprender. Mas Jesus também escolheu a melhor parte, que foi ensinar, que foi ministrar, que foi disponibilizar o seu tempo, a sua vida, o seu amor, o seu coração, o seu conhecimento, a sua vida com Deus. Ele dispôs para Maria. Ele colocou ali à disposição dela. Jesus escolhe a melhor parte. E ele, inclusive, diz isso para Marta: você está muito agitada. Maria escolheu a melhor parte. Essa é a melhor parte. A gente não sabe o que aconteceu aqui depois, se Marta disse: é verdade, larga esse negócio para lá, e sentou ali também para ouvir Jesus. A gente não sabe o que aconteceu. Mas de uma coisa a gente sabe: que Cristo escolheu também a melhor parte. E nós precisamos entender isso e cada dia mais nos assemelharmos a Jesus. Escolher essa parte. Sim, nós queremos aprender de Jesus, queremos sentar e ouvir a palavra do Senhor, mas nós também precisamos tomar a posição de Jesus aqui nesse mundo, porque existem muitas pessoas que necessitam aprender com a gente, aprender a palavra, aprender de Cristo. E que Jesus estabeleceu que nós fôssemos essas pessoas para ensinar, para ministrar, para dedicar a nossa vida a levar a palavra para essas pessoas, a fazer discípulos, a ensinar. Jesus escolhe a melhor parte. Quando a gente escolhe a melhor parte, ele escolhe a melhor parte dele também, que é ministrar as nossas vidas. A palavra de Deus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses são os tais que Deus procura. E, amados, nós precisamos sim buscar ao Senhor diariamente, colocar o nosso coração, escolher essa parte. Mas temos o outro lado, que é também nos colocarmos ali como Jesus, escolhendo essa boa parte de ensinar, de ministrar a palavra do Senhor e ensinar como é ser um verdadeiro discípulo de Jesus.
E essa é uma parte que muitas vezes a gente negligencia. Nós queremos muito ouvir Jesus, queremos muito adorar, queremos muito servir, mas muitas vezes esquecemos essa parte de ministrar às pessoas. E às vezes a gente não faz isso porque não tem o que dar. Porque não temos o que dar. Porque não nos preocupamos em nos encher para poder transbordar a ponto de derramar isso na vida das pessoas. E talvez seja por isso que muitos não se aproximam para aprender. Porque nós não temos o que dar. Porque quando a pessoa chega, a gente não tem o que dar para ela. Ela não percebe que a gente tem algo. E às vezes o que a gente derrama é um monte de agitação, um monte de preocupação. É o que Marta tem. Trabalho, agitação, ansiedade, corre-corre, a política, a economia do país, o golpe, né? As eleições, o dinheiro. É isso que muitas vezes enche a nossa cabeça. E realmente, tem gente que se interessa por isso. Tem gente que gosta disso. E vai ficar se agitando em tudo isso. Mas aprender do Senhor é a melhor parte. É a melhor parte da nossa vida. Qual é a melhor parte do seu dia? É quando você vai dormir, é quando você chega em casa. Se tem uma coisa que eu gosto, que eu vibro, é quando às vezes eu saio do consultório e aí eu vou ficar com minha esposa. Oh, coisa boa. Eu saio correndo. O amor é lindo, né? Principalmente dia de sexta. Aí eu saio do consultório e vou correndo para casa para ficar com a minha santinha, com a minha gatinha. É um momento maravilhoso. Nós precisamos ter esse tempo com Deus, né? De dizer, Senhor, você está ali o tempo inteiro. A gente precisa ter esse tempo, essa coisa, sabe, do alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ai, que coisa boa. Eu lembro quando eu morava ali, Lazinho, na rua direita do Santo Antônio, número 45. Rua Joaquim Távora. Aqui no Santo Antônio as ruas têm sempre 2 nomes, né? Aí eu congregava na Assembleia de Deus do Boqueirão, Ladeira do Boqueirão, também conhecida como Rua Custódio de Melo, Moral de Jegue. Rapaz, eu pegava a minha Bíblia, eu saía de casa, porque andando assim, descia aqui, virou uma esquina, eu estava lá. Rapaz, eu já ia. Eita! Né? Eu já ia pegando fogo. Quando chegava lá, os crentes tudo de joelho, naqueles bancos de madeira, parecendo cupim ali no banco de madeira, tudo orando ali, né? Eu chegava, subia, encontrava Manuel Demarré, a paz do Senhor, subia, ia orar. Oh, que coisa maravilhosa. Daqui a pouco a gente cantava os hinos da harpa, uma maravilha. Inclusive essa semana, o meu querido César ali, né? Fez uma peça, que aquilo ali foi uma peça. No violão, cantando um hino da harpa cristã. De que maravilha, olha. E era o culto, era uma benção. Mas eu ia feliz da vida, alegre. Assim deve ser a nossa vida todas as vezes que nós vamos buscar ao Senhor, viver com o Senhor. Até mesmo no seu trabalho que você vai fazer, você tem que transformar o seu trabalho num culto. Transforme o seu trabalho num culto. Transforme o seu trabalho num serviço ao Senhor, numa adoração ao Senhor. Quando você vai almoçar, para mim é um culto. Tem certas comidas que eu como que é um culto. A gula vem, a gula santa, né? Quando você chega ali, tem coisas que é um verdadeiro culto. Você come ali dando glória, você come ali. É uma maravilha, né? Buchada não, buchada, isso aí é uma penitência.
Isso aí é castigo, buchada. Para mim, para você pode. Mas, amados, nós precisamos ter essa alegria. E uma coisa que me alegra muito é poder ensinar a palavra, poder pregar a palavra. Eu vou dizer para vocês, eu sou fominha de pregar a palavra. Eu amo pregar a palavra, eu amo ministrar a palavra, eu amo anunciar, eu amo quando uma pessoa chega, senta comigo, vem, bate papo, eu queria saber disso, a gente senta. Essa semana foi Marquinho, a gente foi para lá para o ponto, fui lá buscar Marquinho, pastor, estou com umas dúvidas, quero conversar, bora Marquinho. Peguei Marquinho, fui, daqui a pouco peguei Del, a gente foi para o ponto, fomos conversando ali, falando da palavra, isso me alegra, é uma parte maravilhosa, meus amados, da nossa vida. É poder ensinar. E a gente precisa escolher mais isso. Mas para a gente ensinar, precisa aprender. Precisa sentar e ouvir. Precisa ter um coração ensinável, tratável, moldável, para poder ouvir a palavra, para poder aprender e para depois derramar essa palavra no coração, na mente daqueles que andam conosco. Isso é uma bênção. Então, vamos escolher essa parte maravilhosa. Essa é a parte boa do ministério, né? A parte ruim do ministério foi essa que Jesus não quis. De ficar entrando em briga de irmão. E às vezes a gente deixa de ouvir a Jesus para ficar de picuinha com o irmão. Para ficar de briguinha. Jesus se meteu nesse negócio aqui e disse que nada. Esse BO aí eu não entro, não. Eu estou aqui, estou ótimo aqui. O negócio aqui é, ela escolheu a melhor parte e eu também escolhi a melhor parte. Não vou ficar aqui brigando. Ah, diga para minha irmã, não sei o quê. Que nada. Não vou entrar nessa briga, não. A gente, como pastor, muitas vezes a gente acaba entrando. Acaba tendo que apagar certos incêndios, apaziguar, pacificar irmãos. Mas em nome de Jesus, queridos, se você escolher cada vez mais estar aos pés do Senhor, cada vez menos você vai ficar nessa picuinha de briga com um e briga com o outro, ainda botando Jesus no meio da história. Jesus, fale aí. Senhor, fale aí. Né? Hoje a gente, quando fica chateado com o irmão, né, se tomar que Jesus faça isso, lhe pegue. Igual um que eu conheci que dizia assim, daqui para sua casa são 7 encruzilhadas. Viu? E ele falou sem saber, depois ele foi parar e foi contar, e realmente não tinha 7. Um irmão... Tem que chamar de irmão, né? Fazer o quê? Então, às vezes, é isso que a gente está procurando. É essa parte que você quer escolher, de ficar criando intriga, fazendo fofoca, falando do líder, falando do pastor, falando do irmão, falando disso, falando daquilo, critica isso, critica aquilo, e vai contaminando os outros. A pequena raizinha contamina tudo. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, diz o Senhor Jesus. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Esse cuidado para não ficar escolhendo isso. Intriga, fofoca, briga, disse-me disse, e ainda querer botar Jesus no meio. Pior, quando quer botar o pastor, aí é que pega mais ainda, né? E aí, às vezes, a gente podia estar ensinando a palavra de uma forma mais agradável. Aí vamos ter que ensinar a palavra também, mas de uma forma um pouco desagradável, que faz parte da vida, faz parte da nossa caminhada. Mas precisamos aprender, escolher sempre a melhor parte em Cristo Jesus. Amém? Tanto Ele, como também para ministrar a vida das pessoas.